Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a arte ao longo da história. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está a professora Cristiane Mica, professora do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lecionando justamente a disciplina de História da Arte. Professora, nós falamos no fim do bloco anterior que a arte ela se vincula de forma muito presente aos aspectos místicos das culturas antigas, dos povos antigos. Ou seja, ela está profundamente atrelada à visão religiosa. E isso, eu acredito, perdura durante muitos e muitos séculos ainda, né? Pelo menos durante toda a Idade Média, até o começo da Renascença, quando começa a haver uma certa ruptura nesse sentido, mas começa, porque eu sei que a Renascença também é muito influenciada pela Igreja, patrocinada, inclusive, pela Igreja Católica em muitos casos. Eu gostaria que a senhora nos ajudasse apenas a entender o seguinte: nesse intervalo de tempo, ali do ano 1 da nossa história, ou pouco antes disso, do século V a.C. até o século X depois de Cristo, nesse intervalo de 1500 anos, nós temos uma arte muito forte dentro do Império Romano, eu imagino, e também do Império Bizantino. O que caracteriza ou sobrou nos dias de hoje, para as pessoas poderem entender, desses dois períodos? Os vitrais das igrejas seriam um tipo de arte bizantina? Isso, é bem interessante de entender como esses registros, né, da arte ainda permanecem e são referências, né, para a gente entender a nossa própria história ocidental. É interessante citar, antes de falar desse Império Bizantino, que tem algo muito importante, que é a arte clássica, que seria então o período que envolve a arte romana e a arte grega. Perfeito. É o que vai fazer sentido para o Renascimento também, até o próprio nome, né, o que renasce é a arte clássica, que seria o grego e o romano. Passou durante muito tempo, muitas coisas surgiram nesse período, então muitas coisas foram desenvolvidas na questão matemática, na representação do corpo perfeito do homem, que é uma referência que a gente traz de desconstrução aos dias de hoje. E depois passa para um período voltado realmente à igreja, que a gente pode dizer a igreja católica, então uma representação religiosa cristã, ortodoxa e depois romana. E aí vem toda a referência, né, religião ocidental que passa pelo Império Bizantino, que apesar de não estar no Ocidente, acontece no Oriente, por estar na região que era Constantinopla e que hoje é onde está Istambul, então onde tem as referências dos grandes mosaicos de pedras preciosas, representações muito ricas de representação religiosa e ainda de poder. E depois a gente vai ter o desenvolvimento do Renascimento, que é um dos grandes auges, né, da representação dentro da história da arte, que vai resgatar a história grega e romana, mas reforça a ideia da religião. Por isso, como você citou, a ideia da igreja manter muito, né, e financiar muito a própria arte. E aí tudo se estabelece para que as coisas comecem a se modificar. Depois a gente tem outros movimentos que vão resgatar ainda a questão artística dentro da história com religião, mas também começam a aparecer as questões de poder no sentido político. Nós temos grandes nomes da arte nesse período da Renascença. E quando as pessoas imaginam arte, elas lembram, por exemplo, de Leonardo da Vinci, lembram de Michelangelo, e nós temos outros grandes artistas nesse período. A Renascença ela vai ali do século XIV ao século XVI, mais ou menos nesse período. A gente tem uma arte pré-renascentista que é muito forte também, nos séculos XII e XIII, mas esse período do Renascimento, como a senhora fala, é um período em que se resgata muita coisa do mundo antigo, o mundo clássico, o mundo grego-romano, ou greco-romano, melhor dizendo, mas nós temos uma série de novas técnicas de pintura sendo desenvolvidas nesse momento, não é verdade? Ou seja, o Renascimento, ele não apenas resgata o que é clássico, mas também cria muita tecnologia dentro do mundo das artes, né? Tanto em escultura como, por exemplo, em pintura. Essa referência, né, do mundo clássico faz com que os artistas do período do Renascimento explorem as tecnologias que eles estavam desenvolvendo naquela época, a tecnologia daquele momento. Então, o estudo da anatomia, o estudo do corpo humano, técnicas de pintura, o próprio Leonardo da Vinci desenvolvendo técnicas de pintura como, por exemplo, o esfumato, de como faria a pincelada, como ficaria o fundo em relação à figura, e se estabelece uma representação de figura humana que a gente pode dizer que seria uma representação perfeita ou seria quase fotográfica. Perfeito. E isso nos traz muita referência até os dias atuais,
da gente ter essa lembrança de que essa representação seria algo que seria admirável, pelo grande número de artistas e pelos nomes, né, os renomes desses artistas que conseguiam representar a realidade com essa tal perfeição, resgatando o que os gregos já conseguiam fazer, né, nas suas esculturas, por exemplo. O conceito de dimensões dentro de uma tela também, né? Existem algumas telas que literalmente saltam para fora. Isso também é resgatado durante a Renascença? Sim, pela perspectiva, né? A gente pode ter o uso da perspectiva, a perspectiva linear. O que é essa perspectiva? É aquilo que dá a sensação de profundidade e faz com que quem olha, o espectador, parece que está pertencendo àquele mundo, àquele momento. Isso é um estudo científico e que foi para dentro das obras, né? A gente tem essa representação no Renascimento. Fantástico. Professora, nós temos pouco tempo, eu gostaria apenas que a senhora ajudasse as pessoas em casa a entenderem como que a arte evolui ao longo dessa régua da história, né? Eu sei que nada é tão linear e tão simples, mas depois do Renascimento, que grandes movimentos acabam surgindo dentro da história da humanidade? Depois do Renascimento, a gente vai ter um movimento bastante importante, que é o Barroco, que é um movimento que retoma os ideais da Igreja Católica, principalmente, com a ideia de dramaticidade, imagens muito fortes, né? Muito a diferença entre claro e escuro, e depois a gente tem movimentos como o Rococó, que é a ideia do luxo, uma ostentação, os grandes palácios, por exemplo, o Palácio de Versalhes, então as grandes ornamentações, e depois os movimentos como, por exemplo, de neoclassicismo, romantismo, realismo, e depois a gente vai se desenvolvendo a uma desconstrução da arte, que é quando chega no século XIX, final do século XIX, início do século XX, onde a arte vai ser desconstruída dessa realidade. Ela foi toda construída ao longo do tempo, nessa ideia de representar a realidade. Quando chega no final do século XIX para o início do século XX, onde a gente vai ter as vanguardas artísticas, essa arte vai ser desconstruída. Então a realidade passa a ser representada numa visão pessoal e subjetiva, e não deixa de ser representação de realidade. Ela ainda permanece, só que ela não tem mais a obrigação de representar exatamente o que a gente está vendo, porque agora, nesse momento, final do século XIX, tem, por exemplo, o surgimento da fotografia, que faz o registro da realidade. Então, o artista pode desconstruir, o que também não foi algo fácil e também tão aceitável, essa desconstrução. E depois, né, nos anos 50, 1950, mais ou menos, a partir da segunda metade, então, do século XX, a gente já vai ter o período que a gente pode dizer de arte contemporânea, que aí são novos conceitos, novas representações, novos materiais sendo explorados dentro da história da arte. Brevemente, dá para a gente dizer que seria isso, né? É muito longo, né, todo esse espaço de história da arte, mas são os pontos que a gente pode colocar que são pontos dentro de uma linha do tempo que são fundamentais. Fantástico, professora. Então, nós tivemos diferentes movimentos dentro da história da arte, vinculados, como a gente fez menção no bloco anterior, o registro do cotidiano, depois o registro da conexão do homem com aquilo que é divino. Isso permaneceu durante séculos, acho que sinceramente ainda existe. Na sequência, o registro da realidade, da perfeição da anatomia humana e da natureza, registrado principalmente a partir do momento que os artistas melhoram as técnicas de pintura na Renascença. E na sequência, os movimentos que dão maior, como eu posso dizer, dramaticidade às telas, né, que a senhora mesmo registra ali com o período do Barroco e depois do Rococó. Aqui no Brasil nós temos artes desse período, como, por exemplo, do escultor Aleijadinho, correto? Correto. Que é dessa fase do Barroco. Do Barroco e Rococó, dentro da história do Brasil. E, para finalizar, nós temos então hoje a arte contemporânea com diferentes movimentos. Hoje, o que o artista faz? Ele passa para a tela, passa para a peça de escultura, a visão que ele tem do mundo, de maneira muito particular e individual? Seria isso? Ele pode representar nessa visão individual ou até mesmo coletiva daquele grupo que ele pertence, mas é como se desprendesse daquela ideia de representar dentro de técnicas tão rígidas. Pode ser desprendido no sentido de qual material vai usar, de como vai representar, como se a ideia da arte contemporânea fosse livremente pensar o que eu quero sobre o mundo, mas colocar dentro de conceitos. Aí talvez uma dificuldade até das pessoas entenderem a arte contemporânea quando ela aparece mais desconstruída
e não tão clara aquela ideia de o que está sendo mostrado na obra, não é algo tão simples e fácil de se entender. Talvez essa venha a dificuldade de entender o subjetivo, porque é a visão daquele artista, daquele grupo de artistas ou daquele coletivo que vai representar o que ele está sentindo, o que ele está vendo em relação aos acontecimentos do mundo ou da própria vida, né? Professora Cristiane Mica, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, dentro do curso de artes, lecionando justamente a disciplina de História da Arte. Obrigado pela sua presença hoje aqui, explicando de maneira muito breve, em menos de 20 minutos, somando os dois blocos, como que a história se desenvolveu, aliás, como que a arte se desenvolveu ao longo da história. Se bem que, no caso da humanidade, história e arte caminham juntas o tempo todo. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.